Pessoal, bom dia, quarta-feira, 5 de novembro de 2025, são 7 horas em ponto e temos um meio de semana cheio de novidades aqui. O jornal hoje está com uma grande diversidade de temas e nós temos a próxima hora para discorrer sobre isso aqui, antes que o N1 venha para aprofundar todas as informações desse dia que promete ser um dia bastante agitado, bastante movimentado, né? O que foi que aconteceu ontem? Lula qualificou a chacina do Cláudio Castro como matança e disse que o resultado foi um verdadeiro fracasso. Foi a primeira vez que o presidente se manifestou e foi uma manifestação contundente e incisiva que já gerou bastante repercussão por aí, é o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E enquanto isso, o governo conseguiu levar a primeira batalha na guerra estabelecida na seara do parlamento pelo tema do narcotráfico. A CPI do narcotráfico elegeu um parlamentar governista, o senador Fabiano Contarato do Espírito Santo como presidente, e ainda tem um parlamentar de centro na relatoria, Alessandro Vieira. Ambos são policiais de carreira e ambos têm uma visão do processo da segurança pública diferente daquilo que é a média do pensamento do campo progressista sobre esses temas. É o que a gente vai ver agora. Isso não significa que é melhor ou pior, só significa que é diferente por enquanto, né? E nesse ambiente que se forma lá na CPI do narcotráfico, apesar de todos os discursos de união, de que o tema merece uma atuação conjunta de governo e oposição, independentemente de que os protagonistas do debate sejam petistas, bolsonaristas, mas não é o que está acontecendo na realidade. Quer dizer, o tema está absolutamente politizado e está polarizado e nós vamos ter uma CPI tensa pelos primeiros indícios, né? Como eu falei, a relatoria é do senador Alessandro Vieira, que ele é um parlamentar de centro, mas não é longe de ser um bolsonarista, né? Mas ele já começou a criticar o governo Lula, tá bom? Olha, uma boa notícia na Câmara, ontem foi votado e foi aprovado o projeto que institui a licença paternidade, o que é muito justo, né? Porque a legislação brasileira até aqui parecia delegar só para a mulher, né, o papel de cuidadora dos recém-nascidos. E agora os homens também ganham o privilégio e a responsabilidade de ajudar suas parceiras na hora mais difícil da vida de uma mulher, que é o momento da consecução da maternidade, né? E o TSE aprovou ontem o registro e os estatutos do partido Missão. Você vai ouvir falar desse partido. É um partido do MBL, tá? Que vem por aí. Vamos ver quanto tempo vai sobreviver a cláusula de barreira, já que a direita brasileira está cheia de partidos, mas é um partido que nasce com muita pretensão. Já quer disputar até a presidência da República nas próximas eleições, tá? É isso aí. Deixa eu falar com o meu amigo Alex aqui, porque o dia está começando muito cheio de informações e eu vou perguntar para ele na área do esporte. Bom dia, Alex. Bom dia, Panuso. Bom dia a todos. Como você está, Panuso? Tudo bem? Tudo bom, Alex. E você? Tô Hoje mais fez ou um menos, solzinho de manhã, então tô animado. Tá animado? Tá animado. Tá com a gripezinha? Sim, ontem eu fui dormir até 8h30 da noite, tanto que minha voz está um pouquinho baleada, mas estamos aí para mais um dia de desperta, ao lado do meu grande amigo, Fábio Panunzio. Muito bom, Alex. O que nós temos de novidade no mundo do esporte? Ontem foi um dia fraco de futebol, né? Isso, lembrando que após essa tabelinha a gente vai mostrar o resultado do futebol feminino que aconteceu ontem. Ontem foi um dia muito fraco aqui no Campeonato Brasileiro e tudo. Teve alguns jogos da Champions League, porém hoje a tabela está bem cheia, Panunzio. Teremos 7 jogos hoje, começando às 3 horas da tarde com Juventude e Sport. E aí às 7 horas da noite teremos Red Bull Bragantino e Corinthians. Às 7 também teremos o jogo. Ô Alex, 3 horas da tarde não é horário de pelada no clube, não? No fim de semana? Hã? Sim. Uma quarta-feira às 3 da tarde? Às 3 da tarde eu tenho essa conferida, até fiquei meio incrédulo, não acreditei muito, porque é bem estranho o jogo às 3 horas da tarde numa quarta-feira, Panusa. Aí Vai ser quem esse jogo, você falou, às 3 da tarde? Vai ser entre Sport e Juventude. Bem, bom jogo pro pessoal do esporte e do Juventude. Continua, Alex. Prosseguindo, teremos o jogo às 7 horas da noite entre Vitória Internacional. Ali às 7h30 teremos o jogo entre Botafogo e Vasco. Também às 8 horas da noite teremos o jogo entre Atlético Mineiro e Bahia. 8 horas da noite teremos o jogo entre Grêmio e Cruzeiro. E às 9h30 da noite teremos o jogo entre São Paulo e Flamengo. Lembrando que nesse jogo eu não serei clubista. O São Paulo ali vai ganhar do Flamengo e Panunzio. Olha, gente, olha isso. Temos grandes progressos na área da torcida.
Da torcida desorganizada pelo Palmeiras. Isso mesmo, lembrando que vai ser um jogo muito importante ali, tanto essa rodada, então vamos ficar atentos e amanhã a gente traz o resultado. E ontem, Panuso, lembra que a gente trouxe também aqueles 2 jogos que ia ter da semifinal da Copa do Brasil Feminina. Eu tenho que fazer uma errata aqui, uma correção. Eu falei que seria o primeiro jogo, porém na Copa do Brasil Feminina não tem 2 jogos, e sim apenas um jogo único, e foi o que aconteceu ontem, Panuso. O Ferroviária ganhou do Bahia de 2-0 e o São Paulo perdeu de 4-0 para o Palmeiras. Então, a final será entre Palmeiras e Ferroviária. Será a primeira vez do Palmeiras chegando na final dessa competição feminina e pode ser também o bicampeonato da Copa do Brasil do Ferroviária, caso ganhe do Verdão ali nessa final, Panuso. Tá bom, você tá torcendo pro Ferroviária, Sim, Alex? Tá? tô torcendo para tomar uma sapecada do Palmeiras na final, Panuso. Tá bom. Beleza, Alex, valeu. Então vamos tocar o barquinho aqui, né? Pessoal, começando aqui com a meteorologia, hoje eu vou abrir primeiro com 2 informações. A primeira é essa que você está vendo aí na sua tela. A Amazônia bate um limite de 1,5 graus acima da temperatura média pela primeira vez. Não é em relação à temperatura da era pré-industrial, tá? Mas é a temperatura dos últimos 40 anos. Lembrando aqui que a Amazônia, até muito pouco tempo atrás, na escala do tempo, né, era nada mais do que um vazio demográfico. Eu, quando era criança, eu tenho 64 anos de idade, não sabia nem qual era o relevo da Amazônia. Se chamava aquilo de planície amazônica, né? Depois foi que se descobriu que lá tinha picos incríveis, inclusive o mais alto do Brasil está lá. Mas enfim, a Amazônia, que era esse lugar desconhecido, teve a temperatura auditada nos últimos 40 anos e agora ela bate o limite de 1,5 graus acima dessa média desses 40 anos pela primeira vez, né? Nós temos aqui numa matéria do UOL essas informações que eu vou descrever para vocês. A Amazônia brasileira, em 2024, ficou 1,5 graus acima da média dos últimos 40 anos. Número recorde, chega a um limite que nunca deveria ser atingido, segundo o Acordo de Paris. Os dados são do MAP Biomas, que divulgou uma linha do tempo desde 1985. No ano passado, a temperatura média na Amazônia brasileira foi de 27,1 graus Celsius. É a maior já registrada por essa rede. A média histórica do bioma entre 85 e 2004 foi de 25,6 graus. Está aqui o mapa da temperatura desde 1987 até 2024. A gente pode ver aí, né, que está uma reta ascendente, né? E nos últimos anos esse calor tem se intensificado, o calor médio tem se intensificado, né? Aí prossegue aqui a reportagem no UOL. A Amazônia também se destaca na análise por estados. O maior aumento de temperatura em 2024 foi registrado em Roraima, 2 graus Celsius acima da média. Amazonas e Mato Grosso do Sul vêm em seguida, ambos com alta de 1,7 graus Celsius. E aqui nós temos um mapa, olha só, em que a gente pode ver que há uma coincidência, né, entre as áreas mais desmatadas, são essas áreas que aparecem em vermelho aqui nesse mapa da direita, e aqui o mapa das temperaturas médias da Amazônia, né? Temperaturas médias na superfície da Amazônia em levantamentos por satélite. Vocês podem ver que os desenhos nesse mapa coincidem, né? Um e outro, tá? Então a notícia não é boa. E a segunda informação ainda dizendo respeito à meteorologia é de que hoje, aqui em São Paulo, se prepare porque vai ser um dia de pancadas violentas de chuva, pode até ter chuva de granizo com um calor de 32 graus Celsius nessa quarta-feira, né? O que nos diz aqui a matéria da Folha de São Paulo? A previsão do tempo para o estado nessa quarta-feira é de calor, pode ser seguido por pancadas de chuva e queda de granizo em alguns locais. Segundo o INMET, o dia deve começar com muitas nuvens no céu, começou com solzinho, pelo menos quando eu estava vindo aqui de madrugadinha, no nascer do sol, a cidade estava com o céu aberto, né? Pancadas de chuva, trovoadas isoladas na região metropolitana, temperatura mínima de 16, termômetros chegam ao 32 graus Celsius. Se vier a chuva que a previsão está prevendo, que está antecipando, aí, gente, vai ser uma tarde de caos aqui na cidade de São Paulo, né? Então vamos torcer para que São Pedro tenha um pouco de clemência de São Paulo, tá? E agora o mapa da meteorologia, o mapa do INMET, com os alertas para o dia de hoje. Tem 2 alertas aqui, não são alertas de grande perigo, são de perigo potencial. Um deles aqui no sul do Pará, chuvarada, e outro aqui sobre o noroeste do estado de São Paulo, que também prevê tempestade por aqui, tá?
E vamos direto para as temperaturas para a gente não perder muito tempo com isso aqui. Olha aqui, no mapa hoje a gente vê bem essa região toda aqui em verde é onde vai chover. Essa região que está cinzenta aqui é onde pode ter tempestades, né? Então vai chover em boa parte do Brasil, especialmente no sudeste e no centro-oeste. E também pode chover nessa faixa amarela que vai de Roraima até o litoral do Espírito Santo e da Bahia, tá bom? Agora as temperaturas, Porto Alegre terá máxima de 25, Florianópolis de 26, Curitiba 26 graus também. Em São Paulo a máxima prevista pode ser de 32, mas aqui o INMET está prevendo 31 graus Celsius. No Rio de Janeiro temperatura igual, 32, né? Em Vitória 30 graus Celsius. Em Minas Gerais, Belo Horizonte 32 graus. Em Goiânia, também 32, Brasília, 29. Brasília, de todas as cidades que eu falei aqui agora em relação ao Sudeste, menos as do Sul, né? É a cidade mais fresquinha durante o dia de hoje. Cuiabá, 35 graus. Porto Velho terá 31 de máxima. Rio Branco, 34. Manaus, 33. Em Boa Vista, Roraima, 37 graus. Em Macapá, 34. Em Belém, 35. São Luís, 33. Teresina, Caldeirinha do Brasil, 39 graus hoje. Em Fortaleza, 31 graus Celsius. Em Natal, 30, a mesma coisa, não, Recife, 29, Maceió também 29, Aracaju também 29 e Salvador nós teremos 30 graus Celsius. Por último, Palmas, temperatura de 35 graus Celsius, portanto o calor aí, né, como previsto, né, nesse finzinho de todo o ano. Quanto mais ao norte, mais quente, e com a prevalência entre as cidades mais quentes da cidade de Teresina. Tá bom? Isto posto, conhecemos já a meteorologia, vamos saber agora quais são os destaques do noticiário na capa do icrnoticias.com.br. A primeira informação do nosso site, a relatora no TSE, a ministra Isabel Galotti, votou pela cassação do governador Cláudio Castro na retomada do julgamento do processo por abuso do poder político e econômico contra o atual governador do Rio de Janeiro. Mas você fica feliz com isso, com esse voto? Esqueça, porque já foi pedido vista do processo e ele vai ficar aí pelo menos mais 60 dias de pendurado, que significa que vai entrar para o ano que vem, porque vem recesso judicial, férias forenses, essa coisa toda, então isso vai para dentro do ano eleitoral, quando para o TSE vai ser muito mais difícil tomar a decisão que precisa ser tomada, que é de cassar o mandato desse Cláudio Castro. Mas como é que caça diante de um clima, né, de comoção hoje com a opinião pública apoiando majoritariamente a ação homicida desse governador do Rio de Janeiro, né? Segunda informação super importante, né, que mostra para a gente que o mundo não está perdido. Os eleitores de Nova York, a despeito das bravatas e das ameaças de Donald Trump, elegeram o muçulmano Mamdani para a prefeitura da maior cidade dos Estados Unidos, e ele já começa se colocando como uma espécie de anteparo à onda fascista que varre os Estados Unidos, né? Dizendo que, aqui, olha, a declaração dele esta noite, demos um passo do velho para o novo, declarou aí o novo prefeito de Nova York, um prefeito democrata, muçulmano, completamente fora do figurino dessa era trumpista, né? Aqui no ICL nós temos também, entre os nossos destaques, uma reportagem estabelecendo quais são as mudanças que ocorrem no combate ao crime organizado, caso o projeto que equipara as facções, o crime organizado ao terrorismo, caso esse projeto seja aprovado, né? E o presidente Lula, ontem, pela primeira vez, se manifestou claramente sobre a tragédia, mas claramente usando adjetivos mesmo que qualificam muito bem o que aconteceu. Ele disse que a operação foi um fracasso e que aquilo se tratou de uma matança. E a declaração do presidente já gerou repercussão, como a gente vai ver, inclusive dentro do ambiente da CPI do narcotráfico, tá? E curiosidade, né, o IBGE liberou ontem um site onde a gente pode consultar a ocorrência dos nomes brasileiros, tá? Eu até pesquisei o meu nome lá para saber, descobri que tem 500 mil de Fábios no Brasil. Panunzios são só 115. Então, você pode pesquisar, eu daqui a pouquinho vou mostrar para vocês no site do IBGE
como é que está a ocorrência do seu nome. Inclusive, esse serviço do IBGE mostra, por estado e município, a ocorrência de nomes e sobrenomes do Brasil. Bem interessante. E aqui está, né, na nossa manchete, a constatação. O número de Marias no Brasil supera a população do estado de São Paulo toda, em 7%. Maria continua sendo o nome mais popular do Brasil. É isso aí, gente. Vamos começar, então, a detalhar aqui os assuntos do noticiário, começando pela declaração do presidente Lula, que ontem arrastou como uma locomotiva o clima nessa seara da política em relação à operação, a chacina, a mega chacina do Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro, né? Temos aqui na capa do site do ICL a manchete: Lula chama a operação no Rio de Janeiro de desastrosa e cobra apuração da matança. E, de acordo com ele, o governo federal está articulando a participação até de legistas para assegurar a rigidez, né, a saúde dessas investigações sobre o que de fato ocorreu entre o Complexo da Penha e o Complexo do Alemão lá no Rio de Janeiro, né? Na nossa reportagem, eu já vou mostrar para você aqui a fala do presidente Lula. Está descrito o seguinte cenário: Lula revelou em entrevista a agências internacionais, durante uma viagem lá a Belém, no Pará, que o governo federal pretende pressionar por uma investigação paralela sobre a operação policial que matou ao menos 119 pessoas no Rio de Janeiro na semana passada. São 121 no total, né? Contando os 4 policiais. O presidente afirmou que houve uma matança na ação. Então nós vamos começar aqui vendo já esse vídeo em que o Lula qualifica a chacina do Cláudio Castro mesmo como aquilo que ela é, como uma matança. Roda para nós, por favor, Alex. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Pois é, eu concordo integralmente com o que disse o presidente da República sobre isso. É óbvio que houve uma matança ali. Agora falta descrever o que foi que de fato ocorreu, né, em nível de comandos, por exemplo, né, porque tudo leva a crer que houve ali uma emboscada que o governo do estado do Rio de Janeiro nega, né? Aquela história de muro do BOPE, na hora do momento de apresentar a operação, aí todos abusam dos bordões, né, desse marketing da necropolítica, que fizemos um muro do BOPE, atraímos todos para a mata. A gente vê nas imagens que na mata houve cenas de um combate em que há, de fato, resposta dos policiais, né, trocando tiros ali com bandidos e tudo mais. Mas os vídeos ainda não foram liberados. Os vídeos que foram liberados são vídeos selecionados a dedo pelo governo do estado do Rio de Janeiro para mostrar situações de estresse em que as forças policiais aparecem em desvantagem, como no momento em que um policial é ferido e outro, ao tentar salvá-lo, acaba sendo baleado e morre. Um dos 4 mortos nessa operação, né? Então, tem muito para ser esclarecido ali e a repercussão dessa empreitada do Lula, ou dessa afirmação do Lula, pode gerar, né, uma luz no nosso horizonte aqui, porque, afinal de contas, nós só temos até agora uma versão. O resto é tudo especulação. A versão que importa é a versão do estado do Rio de Janeiro e, pelo resultado da operação, isso por si só já justifica um esforço de dar mais transparência a esse processo de investigação. Afinal de contas, foi a maior chacina da história do Brasil e não é crível e não é plausível que essa matança, como diz o presidente da República, não seja escarafunchada, investigada a fundo para se saber exatamente qual era a pretensão, né? Hoje, nos jornais, há uma entrevista do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro afirmando que o objetivo não era prender ninguém, tá? Agora, a justificativa formal para a operação foi de que havia ali 145 bandidos que estavam sendo procurados e o Ministério Público pediu para que eles fossem presos. Havia 145 mandados de prisão. Curiosamente, nenhum dos 145 mandados resultou em nada. Quer dizer, não se prendeu ninguém que se deveria prender e
117 pessoas, fora os 4 policiais, acabaram morrendo, né? Mas no Congresso Nacional nós tivemos ontem um dia em que o fulcro dos debates, o foco, o tema central, mais uma vez, foi a segurança pública. E foi a segurança pública por quê? Porque nós tivemos ontem a instalação da CPI do narcotráfico. E a história toda começa com uma vitória do governo, uma vitória expressiva do governo, que por apenas um voto de diferença conseguiu desbancar o senador Mourão e eleger o senador Fabiano Contarato, que é do Espírito Santo, como presidente dessa CPI. Caberá a ele, que é um delegado de polícia experiente, que tem uma visão humanizada da segurança pública, mas ainda assim é a visão de um policial, conduzir os trabalhos. E ele prometeu que aquilo lá não vai se transformar em palanque da polarização, né? Que não vai se transformar em proselitismo político o trabalho dessa CPI. Tomara que ele consiga cumprir a sua promessa, porque o assunto é muito sério, envolve vidas, envolve a retomada de territórios que estão em poder de facções e envolve o combate a um sistema de organização do crime que está se empoderando a ponto de constituir uma ameaça institucional hoje no Brasil, né? E nós temos, lá no Congresso Nacional, nós tivemos ontem um início bastante polarizado dos trabalhos, apesar do discurso de que o tema é seríssimo e que governo e oposição precisam trabalhar juntos por esse tema, né? Bom, o senador Contarato, ontem, ao se manifestar sobre a sua eleição para conduzir os trabalhos, classificou o resultado, morte, como um fracasso das políticas do Estado. É o que nós vamos ver nesse vídeo que o Alex vai rodar para a gente agora. A operação mais letal de todas, no contexto recente, resultou na morte de 121 pessoas, dentre elas 4 heróis policiais, que eu me fico colocando nas vezes que eu saí de casa e minha mãe com medo se eu ia voltar ou não em determinada ação ou da delegacia que eu estava ali à frente ou apurando determinado crime. Mais que as operações sejam necessárias, jamais podemos comemorar a morte de qualquer pessoa. A morte, em todos os casos, evidencia um fracasso do poder público diante de todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal. O que significa que o Estado falhou antes, durante e depois de agir. Bom, nós temos então, como eu falei, 2 ex-policiais civis, gente que entende do riscado, né? O senador Contarato, que você acabou de ouvir aí, outro, o senador Alessandro Vieira, que é um senador de centro, né? Mas não é um bolsonarista. Acontece que ambos têm uma visão diferente da média dos políticos de esquerda sobre o processo da segurança pública. E essa diferença ontem ficou muito claramente expressa em outra manifestação do próprio senador Fabiano Contarato, que afirmou que a esquerda precisa entender melhor o que é segurança pública, como você vai ver nesse outro vídeo que o Alex vai rodar para a gente. Eu acho que passou da hora da população e também dos partidos, com todo respeito dos partidos progressistas, entender que o tema da segurança pública não é uma pauta exclusivamente da direita ou do âmbito conservador. Eu tenho que entender efetivamente que essa é uma pauta para todos nós falarmos. Nós temos que dialogar melhor sobre direitos humanos. Direitos humanos também é para atender as famílias dos policiais que são alvejados, é para atender as vítimas de feminicídio, é para atender as vítimas dos crimes contra a dignidade sexual, mas também é legislar de forma mais contundente. Pois é, e a discussão não parou por aí. Nós tivemos, por exemplo, o senador Randolfo Rodrigues, que é líder do governo, falando que vai se fazer um grande esforço lá no Congresso para que esse assunto não divida ainda mais, né, os políticos no Senado, porque o tema é muito sério. E ele disse o seguinte, olha, não queremos que essa CPI seja dividida entre governistas e oposicionistas, senão ela não vai chegar a lugar nenhum. Mas será que isso é possível? Vamos ver a fala do Randolfo Rodrigues.
Nós não estamos preocupados em dividir essa CPI entre governo e oposição. O governo está tranquilo com o papel que tem cumprido no Brasil no combate às facções criminosas. A Operação Carbono Oculto é um dos exemplos disso. Atacou o fluxo financeiro do PCC. Nós podemos, se trabalharmos em conjunto, se aprovarmos as matérias que já estão no Congresso Nacional, PEC da Segurança, o projeto de lei que o governo enviou de aumento de pena para membros de facções criminosas, outros projetos que estão aqui, junto com essa CPI e junto com a inteligência das polícias, nós podemos e devemos vencer essa guerra. Pois bem, todo mundo aí se esforçando para construir um ambiente retórico, né? Um ambiente retórico que enseje algum ponto de convergência entre a visão do governo e da oposição, que nesse tema são absolutamente incompatíveis, né? Mas a iniciativa parece que não tem uma acolhida no mundo real. Por quê? Porque é muito difícil construir um ambiente político para que enseja alguma concordância entre governo e oposição, justamente no tema que mais os divide, né? E as divergências já começaram a ficar expressas ontem, quando o senador Alessandro Vieira fez a sua primeira manifestação, na primeira entrevista dele. Ele concedeu uma entrevista ontem ao William Vac na CNN e disse, a primeira coisa que ele falou, foi um mote, está aqui no site da CNN, inclusive. Lula foi infeliz ao criminalizar a mega operação, diz Alessandro Vieira ao William Vac, né? O relator da CPI do crime organizado afirmou que o Lula foi infeliz ao criminalizar a ação dos policiais na mega operação. Aí fico me perguntando aqui, senador Alessandro Vieira, se o Lula tivesse aprovado a operação, se isso seria motivo para alguma crítica, né, de quem tem uma visão diferente desses processos aí das incursões policiais, tá? O que foi que disse o senador Alessandro Vieira? Ele falou o seguinte, olha, que a postura do presidente Lula em relação à mega operação realizada no Rio de Janeiro foi infeliz. Segundo Vieira, foi infeliz a decisão de criminalizar a ação dos policiais sem ter dados que comprovem qualquer ilegalidade. Mas 121 mortos já não é um dado relevante? Fico aqui me perguntando. O senador destacou que a operação foi extremamente violenta por se tratar de uma área de confronto difícil. Disse o seguinte, declaração entre aspas, todos os envolvidos na operação seguramente sabiam que o resultado seria nessa linha, porque foi uma escolha de uma ação de confronto, explicou. E ontem, aqui para a gente não perder o foco, mas ontem, lá na Bahia, houve uma mega operação também. Prenderam 38 membros, supostamente, do Comando Vermelho e não teve nenhum morto. Que significa que é possível, sim, né, fazer operações policiais com baixa letalidade, por mais perigosos que sejam os bandidos, né? E isso para não falar de um dos emblemas do governo, que foi a Operação Carbono Oculto, que também não teve nenhum morto, nenhum ferido, né? Tudo aconteceu de maneira super tranquila e foi cumprido aquilo que se esperava de uma operação policial. Gente, eu estou recebendo aqui a informação que a minha diretora, a Elga, mandou aqui para a gente duas informações de última hora. Vamos ver do que trata aqui, vou ler junto com vocês, tá? Olha só, é uma informação de agora, está no site do ICL aqui, foi publicado agora às 7 horas e 10 minutos, portanto 18 minutos atrás. Um homem de confiança do Ciro Nogueira foi alvo da polícia na Operação Carbono Oculto do Piauí. Ciro Nogueira, uma vez mais, com o nominho dele aqui envolvido, né, com probleminhas dessa natureza. Como é que chama esse homem? Estou lendo junto com vocês aqui, tomando conhecimento disso agora. Vitor Linhares de Paiva recebeu R$230 mil em conta de fintech suspeita de lavar o dinheiro do PCC. Vamos ver o que é isso, matéria do Leandro Demore, do Flávio VM Costa e da Alice Maciel, dando sequência à série de denúncias que o ICL tem apresentado a partir do momento em que o piloto que levava para uma empresa de táxi aéreo do interior de São Paulo como passageiros, os cabeças, os lavadores de dinheiro do PCC, né, isso continuam aparecendo informações decorrentes dessa primeira denúncia. E vamos ver aqui o que é que nos diz essa matéria. A Polícia Civil do Piauí cumpriu nesta terça, 4, mandado de busca e apreensão contra Vitor Linhares de Paiva, ex-assessor, aliado político e compadre do senador piauiense Ciro Nogueira. Ele é alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo postos de combustíveis que supostamente atendem à facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. Vitor Linhares recebeu R$230 mil de outro alvo da mesma operação, o empresário Aran Santiago Girão Sampaio.
é o antigo dono da rede de postos HD, que seria o epicentro do esquema criminoso lá no Piauí, terra de Ciro Nogueira. O ICL Notícias teve acesso exclusivo a um documento que comprova a transação financeira. O dinheiro foi transferido em 20 de dezembro de 2023 para uma conta aberta por Linhares, apenas 8 dias antes na fintech BK Bank. Essa instituição financeira foi apontada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo como peça-chave no esquema de lavagem de dinheiro do PCC. E a ligação entre o banco e a facção criminosa foi revelada na Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto e que atingiu empresas e fundos sediados, inclusive na Faria Lima, aqui em São Paulo. A investigação no Piauí é um desdobramento de uma operação homônima que teve o foco maior em São Paulo. Por essa razão, ela foi batizada com um acréscimo do número 86, ficou Carbono Oculto 86, referente ao DDD do Piauí, que é número 86, né? A Justiça autorizou o compartilhamento de provas entre essas duas operações. O comunicado do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ao qual o ICL Notícias teve acesso, registra que Vitor Linhares de Paiva transferiu dinheiro para outra conta bancária registrada em seu nome assim que recebeu o depósito de Sampaio. Após isso, não houve mais nenhuma transação, indicando que a abertura da conta pode ter sido apenas para essa transação, lê-se no documento. Você pode vir agora ao site do ICL, iclnoticias.com.br, para ler na íntegra essa denúncia, tá? E eu quero complementar as informações lá de Brasília. Ontem, o senador Renan Calheiros, na Comissão de Assuntos Estratégicos que ele preside, criticou duramente o Banco Central. Vou pedir para o Alex colocar no ponto o VT do Renan Calheiros, porque eu vou antecipar para a gente poder encerrar esse assunto aqui, tá bom? O que o senador Renan Calheiros falou? Disse que as tais contas ônibus, contas que muita gente nem sabia que existiam, contas em que um monte de gente pode movimentar dinheiro sem ser identificado, porque tudo funciona como se fosse uma conta única de uma fintech que é movimentada por várias pessoas. Pois essas contas agora foram proibidas pelo Banco Central, tardiamente, segundo o senador Renan Calheiros, como você vai ver nesta fala que a gente selecionou para você. Esse tipo de conta foi utilizado pelo PCC para lavar dinheiro do crime organizado. Os criminosos se aproveitam da brecha que não prevê a comunicação às autoridades de controle dos nomes dos clientes e dos valores que são movimentados. Óbvio que a norma feita às pressas pelo Banco Central, depois da óbvia pressão desta Comissão de Assuntos Econômicos, não dispensa a vinda deles aqui no Senado para tratar das contas ônibus, mas também do anômalo e mal cheiroso acordo de leniência entre o Banco Central e seu ex-presidente Roberto Campos Neto em operações irregulares de câmbio do Santander que superaram 2,3 bilhões. Bom, gente, nesse ambiente ainda das operações, da repercussão da matança lá no Rio de Janeiro e tudo mais, ontem nós descobrimos, né, que o governador do Rio de Janeiro mandou informações para o governo americano pedindo intervenção americana no problema do narcotráfico do Rio de Janeiro. Problema que tem sido uma guerra ideológica, né, movida pela extrema-direita, porque quer transformar grupos que são bandas de criminosos comuns em organizações terroristas. E essa é a guerra contemporânea que está acontecendo, né? Mas ontem a gente descobriu também que o governador do Rio de Janeiro esteve em agências de investigação policial norte-americanas traficando informações que colocam mais uma vez a soberania brasileira em jogo. E tudo isso feito ao arrepio, à revelia de qualquer comunicação ao governo brasileiro. Nessa grande interface que há entre a extrema-direita do Brasil e grupos de extrema-direita nos Estados Unidos que querem uma intervenção direta dos Estados Unidos aqui em assuntos que são exclusivamente da nossa lavra, tá? Então, vamos ver o que disse sobre isso ontem
o senador, o deputado Lindbergh, que é líder do governo na Câmara, líder do PT na Câmara, sobre essa empreitada do Cláudio Castro, né, levando e trazendo informações para os Estados Unidos sobre assuntos que são absolutamente de interesse da cidadania brasileira, interesse da soberania brasileira. Roda para a gente, por favor, Alex. Ele mandou informações para a embaixada norte-americana de que as organizações criminosas, Comando Vermelho, seriam organizações terroristas, pedindo que assim fosse classificada pelo governo norte-americano. Tem mais, no mês de maio, ele esteve na agência antidrogas, no DEA norte-americano, onde levou esses documentos também. O que é grave é que isso foi feito à revelia do governo brasileiro. Foi uma articulação por fora de um ente nacional, de um governo estadual com o governo norte-americano, para que o governo norte-americano unilateralmente designasse as organizações criminosas como terroristas. Qual a consequência de tudo isso, pessoal? É porque quando acontece isso, quando eles dizem, os Estados Unidos, que é uma organização terrorista, eles podiam fazer aqui várias sanções, bloquear ativos de bancos, bloquear as nossas reservas. O Brasil tem muito dinheiro investidos em títulos norte-americanos. Em última consequência, até agressão norte-americana contra o Brasil. Pois é. Não bastasse, né, a presença insidiosa do deputado Eduardo Bolsonaro. Aliás, você se lembra dele? Faz tanto tempo que a gente não ouve falar do Bananinha, né? Você está com saudade dele? Porque, repetindo aqui o que eu disse ontem, né, essa crise da segurança pública no Brasil acabou abatendo também o bolsonarismo, porque ninguém fala de Bolsonaro, ninguém perguntou o que o Bolsonaro acha, a família está se manifestando lá em função do coitadismo que pretendem estabelecer na relação com ele, né? Mas, enfim, nada vem de lá, apesar do silêncio, a direita brasileira continua aí se articulando, independentemente do Bolsonaro. E vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Cláudio Castro, porque ele definitivamente é o foco hoje do noticiário. Alex, por favor, aqui, ó, o meu foninho. Ontem o TSE voltou a julgar o processo de cassação do governador do Rio de Janeiro. É um processo seríssimo lá de abuso do poder econômico, porque ele usou de uma fundação vinculada ao UERJ, né? Usou para quê? Para cabalar votos, né? Dando a ele mesmo a condição que os outros candidatos não tinham. E ontem foi a vez, na retomada do processo, do voto da ministra Isabel Galotti. Vou mostrar para vocês aqui matéria no site HJur. A manchete é essa aí, olha. No TSE, Isabel Galotti vota pela cassação de Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar, que é o vice, né? Só que o julgamento parou. Então vou ler aqui para vocês um trechinho para que você fique bem informadinho sobre isso. E depois essa informação também está aqui no site do ICL, tá? Ação no TSE aponta o uso indevido da máquina pública a favor da campanha à reeleição que aconteceu em 2022. A ministra Isabel Galotti, relatora no TSE, votou ontem, aliás, na segunda-feira, né, pela cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Aliás, não, foi nesta terça-feira mesmo. Então, ela votou pela cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e do presidente da Assembleia Legislativa Fluminense, Rodrigo Bacelar, do União Brasil, ambos acusados de abuso do poder político e econômico nas eleições de 2022. O julgamento foi suspenso depois que o ministro Antônio Carlos Ferreira pediu vista, né? Esse pedido de vista, ao que se supunha, viria dos ministros bolsonaristas, que também são ministros do Supremo Tribunal Federal, mas isso não aconteceu, tá? Então, restam ainda 5 votos para serem proferidos nessa turma lá da Corte Eleitoral. O governador e o presidente da Assembleia Legislativa, que à época era secretário de governo, são acusados de envolvimento de contratações irregulares da Fundação CEPERJ e na UERJ. Segundo o processo, cerca de 27 mil pessoas foram empregadas temporariamente pela CEPERJ em projetos sociais, sem nenhum critério objetivo orientando essas contratações. A ministra afirmou que também houve 18 mil contratações irregulares na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, igualmente com finalidades eleitorais. De acordo com Galotti, foram constatadas graves irregularidades em dezenas de milhares de contratações com pagamento informal de pessoal e ausência de controle público das despesas.
Para a ministra Isabel Galotti, houve um esquema estruturado para favorecer a candidatura de Castro à reeleição. Parte dos valores pagos aos contratados era sacada diretamente na boca do caixa, né? Isso aqui é um mantra desse tipo de contratação, né? Sem qualquer tipo de registro oficial. Ela disse mais sobre isso, disse o seguinte: houve um articulado esquema de utilização indevida da máquina pública com o objetivo de desequilibrar o pleito em favor dos investigados. E ela destacou que o aumento vertiginoso de gastos públicos em 2022 coincide com o calendário eleitoral. Portanto, está aí a matéria sobre a história do governador, tá? E ainda falando sobre isso, antes que a gente vá para outros assuntos aqui, nós temos aqui a informação também de que o Itamaraty está mensurando os riscos na requalificação dos grupos do crime organizado brasileiro como organizações terroristas, como pretende a extrema-direita. A gente viu agora há pouco que o Cláudio Castro está pedindo intervenção americana, né, para conseguir essa classificação. Aqui no nosso site, no iclnoticias.com.br, a informação de que o Itamaraty vê riscos diplomáticos nesse projeto que equipara facções do crime organizado com grupos terroristas, tá? É um documento obtido pelo ICL Notícias mostrando que o Ministério das Relações Exteriores está recomendando a votação contrária ao PL 1283 e reforça as críticas feitas a esse projeto pelo Ministério da Justiça do Estado de São Paulo. A matéria é do nosso grande Kleber Lourenço e ele nos conta o seguinte: o ICL Notícias teve acesso a um documento reservado do Ministério das Relações Exteriores que avalia o projeto de lei 1283/25, que propõe alterar a lei antiterrorismo para classificar facções criminosas e milícias como organizações terroristas. O parecer interno de circulação restrita entre diplomatas e assessores jurídicos recomenda a posição contrária à medida e alerta para consequências jurídicas, diplomáticas e econômicas graves. A posição do Itamaraty ganha reforço dentro do próprio governo. O secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, também criticou a iniciativa e afirmou que equiparar facções a organizações terroristas não vai trazer nenhum ganho real no combate ao crime. Ele disse o seguinte: a equiparação de organizações criminosas a organizações terroristas não vai contribuir em nada para melhorar a repressão ou a persecução penal a essas organizações. Nada que tenha na lei do terrorismo ou que possa ser acrescentado na lei antiterrorismo, nada poderá ser acrescentado na lei das organizações criminosas, provocando qualquer efeito positivo. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a aprovação do projeto de lei romperia com a arquitetura jurídica construída após os atentados do 11 de setembro, que distingue o crime organizado transnacional, regido pela Convenção de Palermo, de práticas terroristas que são reguladas por tratados e resoluções específicas da ONU e do Conselho de Segurança. O documento sustenta que o texto do projeto coloca o Brasil em desacordo com normas internacionais e pode gerar reações externas que afetem diretamente a política externa e a economia. A equiparação de facções a terrorismos desalinha o país dos padrões multilaterais e compromete compromissos já assumidos no âmbito da ONU, diz um dos trechos, tá? E agora, pessoal, encerrado esse assunto, vamos falar sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos da América, né? Aquele país cuja democracia está enfrentando uma cruzada. E a grande novidade do dia é a eleição de um socialista, Mamdani, para a prefeitura de Nova York, ele que foi candidato pelo Partido Democrata, né? Então, vou começar mostrando aqui, olha, nós temos isso como destaque também no site do ICL. O ICL está dizendo, olha, os eleitores da cidade de Nova York elegeram nesta terça-feira, dia 4, como seu novo prefeito, o esquerdista muçulmano Zohran Mamdani. Foi uma disputa local que foi a mais acompanhada desse dia de votação nos Estados Unidos, que se tornou um teste eleitoral crucial para o presidente Donald Trump, porque o Trump entrou nessa briga, fazendo inclusive ameaças muito severas ao eleitor de Nova York, né? Mas o texto aqui assinala o seguinte, olha, os eleitores da cidade de Nova York elegeram nesta terça-feira o seu prefeito, o Mamdani. Ele mandou um recado para o presidente dos Estados Unidos. Disse o seguinte: aumente o volume,
Mandami prometeu inaugurar uma geração de mudanças, rejeitando as políticas do presidente. Se alguém pode mostrar a uma nação traída por Donald Trump como derrotá-lo, é a cidade que o elegeu, disse ele. Dedicou a vitória a todos os nova-iorquinos, de taxistas a garimpeiros. Disse mais, disse o seguinte: esta noite demos um passo do velho para o novo, declarou o democrata para uma multidão de apoiadores no Brooklyn. Sinal, gente, de que nem tudo está perdido lá nos Estados Unidos, né? Nos últimos dias, nós tivemos a quebra de uma tradição na política americana, que é o silêncio dos ex-presidentes. Ex-presidentes americanos raramente participam do processo político, mas, no caso dessa eleição, houve manifestações claras, por exemplo, do presidente Barack Obama, que falou algumas vezes durante esse processo e ontem voltou a falar de novo, né? Mandando um recado para as pessoas de que as eleições, sim, as eleições importam para as pessoas. É o nosso penúltimo vídeo aí na nossa relação, Alex e Anderson. Eu vou pedir para vocês rodarem para a gente essa fala do Obama, tá? E deixa o meu microfone aberto porque eu vou traduzir, porque talvez não seja possível para todo mundo no telefone celular ler a legenda. Bota para nós, por favor. Elections matter. O ex-presidente dos Estados Unidos diz que as eleições importam, sim, são importantes para o eleitor e para a família dos eleitores. Foi ovacionado, como você está vendo aí, né? Ele diz que os Estados Unidos estão sendo testados e que é notável o fato de que os americanos têm poder demais. É o que ele vai dizer agora, que os cidadãos têm poder para mudar os Estados Unidos de novo. Todos nós temos mais poder do que às vezes imaginamos. Nós apenas temos que usá-lo. Então, se você acredita na história melhor da América, você não pode ficar de fora desse processo. Foi o que disse o ex-presidente Barack Obama sobre essa plataforma que acabou elegendo Mandami, né? Mandani. E aqui eu vou mostrar para vocês a capa do New York Times. Esse é um assunto importante porque talvez dessa eleição municipal em Nova York esteja surgindo um paradigma para se opor, né, à loucura que virou a democracia americana, né? Então, assim, do sucesso da administração Mandami vai depender muito do futuro democrata, né? E o New York Times está dizendo aqui que o Mandami conseguiu garantir a sua vitória numa eleição improvável, né? E aqui está o mapa da ilha de Manhattan e dos arredores, mostrando para a gente como é que foi a vitória, como é que ele construiu essa vitória aqui. Tudo isso que você vê em azul aí são territórios que foram conquistados pelo Partido Democrata, tá? A gente vê aí que os bolsões reacionários estão no Queens, no Bronx, principalmente, e ao sul da ilha, parte do sul do Brooklyn, e assim se construiu essa maioria de 50,4% para os partidos democratas, que acabou elegendo o Mandani. E o Cuomo, que já governou o estado de Nova York, ele ficou com 41,6% dos votos. Isso mostrou que os americanos não têm medo das bravatas do Donald Trump, né? Não tem medo das bravatas de Donald Trump. Tá bom? Gente, olha, eu preciso voltar aqui para a política nacional para registrar para vocês mais um capítulo do que está acontecendo lá em Santa Catarina. Santa Catarina está vivendo, né, uma luta interna lá entre bolsonaristas para ver quem é mais bolsonarista e quem é menos bolsonarista. E essa luta toda, vocês estão informados sobre isso, a gente tem falado sobre isso, inclui, por exemplo, né, a retirada da candidatura de Carol de Tônio, ou dos apoios a Carol de Tônio na sua tentativa de se transformar em senadora, ela que foi a deputada federal mais votada do estado, para que o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, possa ser consagrado senador pelo estado lá de Santa Catarina. Só que as coisas não estão andando conforme o combinado, tá? Nem mesmo o estado tão bolsonarista quanto Santa Catarina permite, né, uma ingerência desse tamanho, que aliás não é novidade nenhuma. Ingerência que já aconteceu, por exemplo, aqui em São Paulo. O eleitor paulista não tem nada a falar do eleitor catarinense nesse quesito, porque deram mandato aqui a um carioca que não tem nenhum vínculo com a cidade, que é quem? O Eduardo Bolsonaro, né? Foi o deputado mais eleito do estado de São Paulo. Hoje está lá nos Estados Unidos, tendo renunciado praticamente ao seu mandato, fazendo essa infamante campanha
contra a soberania nacional. Mas com o Carluxo, lá em Santa Catarina, a coisa não anda bem. Por quê? A Carol de Tone não gostou de ter sido preterida. Ela que já havia aberto mão do cargo lá no Congresso de líder da minoria, para que Eduardo Bolsonaro pudesse salvar o mandato lá nos Estados Unidos, agora a paciência dela acabou. E ela está negociando com outros partidos, principalmente o Partido Novo, a sua candidatura. E ela esteve com o Bolsonaro e o Bolsonaro disse que vai apoiá-la. Os dois candidatos do Bolsonaro seriam Carol de Tone e, obviamente, né, o filho Carluxo. Só que tem o senador, o deputado hoje, Espiridião Amin, que é candidato a essa vaga de senador. E o governador Jorginho Melo já disse que vai apoiar o Espiridião Amin nessa eleição para o Senado da República, ao que Bolsonaro garantiu a Carol de Tone que a candidata que receberá o apoio dele é ela, Carol de Tone, e não Espiridião Amin. Só que essa disputa tende a criar muitas dificuldades que não estavam no roteiro do senador Carlos Bolsonaro. E ontem, os apoiadores mais explícitos dessa candidatura, até lá fora do Brasil, já começaram a se manifestar preocupados que estão com a consolidação da candidatura do Carluxo. E aqui eu digo para vocês o seguinte, hoje, com essa divisão em Santa Catarina, que tende a fragmentar mesmo, a provocar uma cisão no bolsonarismo, no estado mais bolsonarista do Brasil, tudo isso já começa a gerar preocupação nas hostes bolsonaristas. Nós tivemos ontem, e aqui vou até pedir desculpa para vocês por colocar uma fala desse sujeito no ar, mas o Alan dos Santos falando sobre gratidão e traição na internet, como nós vamos ver agora nesse vídeo em que ele chora as pitangas antecipadamente por causa das dificuldades de Carluxo na composição do quadro pré-eleitoral no estado de Santa Catarina. Roda para nós, por favor, Alex. Os políticos de Santa Catarina estão sendo bem canalhas ao não abraçar Carlos Bolsonaro. Hoje, todas as pessoas que se elegeram, todas que se elegeram em Santa Catarina, se elegeram graças aos esforços políticos e eleitorais de Carlos Bolsonaro, levando para a boca do pai dele discursos contra a ideologia de gênero, discurso contra o feminismo, discurso contra a esquerda, porque ninguém tinha êxito político eleitoral até então. Eu estou bem decepcionado com os políticos de Santa Catarina, mas já era de se esperar, né? Porque uma das marcas que representam o Brasil é a ingratidão. Ingratidão. E essa gente lá sabe o que é gratidão? Bolsonaro nunca expressou gratidão nenhuma por ninguém, ao contrário, abandonava os companheiros de luta caídos, tombados aí pelo caminho, né? Bom, estamos quase no finalzinho do programa. Tivemos novidade aqui na seara partidária brasileira. Ontem foi criado mais um partido político, chama Partido Missão, e é o partido do MBL. A informação que eu trago para vocês está no site da Agência de Notícias do Tribunal Superior Eleitoral, tá? E a manchete é essa aí: TSE aprova registro e homologa estatuto do Partido Missão. A agremiação passa a ser a 30ª com estatuto devidamente registrado no tribunal. O partido agora vai ter o número 14. E a informação nos dá conta do seguinte: o plenário do TSE, na sessão desta terça-feira, deferiu por unanimidade o pedido de registro e homologação do Estatuto do Partido Missão, nos termos do voto do relator, o ministro André Mendonça. Com a decisão, esse partido Missão passa a ser o 30º partido político na atualidade do Brasil, com estatuto devidamente registrado. Receberá o número 14. De acordo com o processo, o partido foi registrado no cartório civil em 23 de outubro de 2023, obteve 577.999 apoios válidos, qualitativos e quantitativos e superou em 0,5% os votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, bem como comprovou a constituição de diretórios estaduais em pelo menos 9 unidades da federação. Agora, o Missão poderá lançar candidatos às eleições, participar do processo eleitoral, poderá receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito à rádio e televisão. As regras que as legendas de informação devem atender para serem criadas estão contidas na lei tal. Então, enfim, é isso. Temos mais um partido, o MBL deixa de ser apenas uma facção, desculpa aqui o uso dessa palavra, mas é isso mesmo, mais uma facção política, facção no sentido de agremiação, tá? E mais um apêndice bolsonarista, né, da direita brasileira aí, que tem mais um canal para fazer
as suas injunções políticas, tá? E, bom, o que mais que eu tenho aqui para informar para vocês? Eu não quero terminar o programa de hoje sem cumprir uma promessa. O IBGE divulgou um site, uma página no seu site, para que a gente saiba como é que é a ocorrência de nomes no Brasil, tá? Você pode saber lá se o seu nome é um nome popular, se é um nome impopular, quanta gente foi registrada com esse nome ao longo dos últimos anos, se o seu nome está na moda ou se não está na moda. Eu achei super curioso, fui fazer uma pesquisa aqui, obviamente pesquisei pelo meu próprio nome, né? Olha só que coisa interessante, e aqui já vai para você que tem curiosidade sobre esse tipo de ocorrência, fazer a sua pesquisa. censo22.ibge.gov.br/nomes. O atalho não é muito fácil de guardar, mas eu vou pedir para a nossa equipe aqui colocar na área de comentários para que você possa ir lá se quiser, tá bom? Aí pesquisei o meu nome, tá? Descobri que tem 499.773 Fábios no Brasil, 0,25% da população, que é o 49º mais popular, nome mais comum entre o Brasil, e que a idade média dos Fábios do Brasil é de 39 anos, quase metade da minha idade atual. E o que é melhor é o seguinte, ele também traz aqui um verbete com a origem do nome. E eu descobri que a origem do meu nome é fava, feijão. Portanto, eu, lá na Roma Antiga, seria uma referência a fava e feijão. Termo originado de faba, que significa fava, feijão. Segundo genealogistas, o nome tem origem em uma antiga família romana e um dos membros mais notáveis foi Quintus Fábios Maximus, que não é meu parente, porque esse aqui é meu prenome, tá? E a informação, você vai ver depois se for fazer essa pesquisa, a informação desse site vai levar você a saber quando é que o seu nome esteve na moda, tá? Quando é que seu nome esteve na moda. Uma das constatações que está em todos os jornais de hoje sobre esse site que se chama Nomes do Brasil, né, num subdiretório lá do IBGE, num subdomínio do IBGE, é que Maria ainda é o nome mais popular do Brasil. E tem mais Marias no Brasil do que pessoas que vivem no estado de São Paulo. Tem mais de 40 milhões de habitantes, tá? Então vá lá fazer a sua pesquisa. Daqui a pouquinho o Alex e o Anderson vão colocar na nossa área de comentários aqui o link para que você possa ir lá e fazer a sua pesquisa. A Fernanda já colocou. Você está curioso, vai lá e clica ali no linkzinho que está na nossa área de comentários, tá bom? Obrigado, Fernanda. Gente, é isso aí, estamos terminando. Eu quero fazer o convite para vocês, uma vez mais, para que prestigiem o lançamento do novo livro do Eduardo Moreira. Aliás, o Eduardo é uma máquina de produzir livros impressionante, né? E numa variedade temática que me deixa aqui admirado. Mas esse livro que ele escreveu agora nasce de uma curiosidade filosófica dele e é uma belíssima provocação. Se você nunca ouviu falar na teoria da simulação, é bom que você ouça falar, ainda mais em tempos de 3I Atlas, né, que é aquele meteoro que as pessoas estão falando. Aquilo não é um cometa, meteoro não, um cometa. Aquilo não é um cometa, é um disco voador que traz uma civilização nova aí, nos ameaçando e tudo mais. Tudo bobagem. Mas a teoria da simulação não é uma bobagem. Ela tem os dois pés muito bem fincados na mecânica quântica, né? E ela é uma bela especulação filosófica sobre algo que está sendo concebido aí por um grupo de pensadores que fazem com que todas as evidências sobre o mundo quântico, a maneira como a matéria é criada, né, o que é a natureza dual de onda e de partícula dos elétrons, tudo isso leva uma especulação dizendo que tudo pode não ser mais do que um jogo de simulação em que alguém, por trás de um modelo computacional, pode ter criado o mundo em que nós habitamos, inclusive criado a nós mesmos. Então o livro dele é uma bela provocação, tá? É só um jogo, o lançamento vai ser no dia 9, no próximo domingo, às 8 horas da noite, e você pode participar desse evento aqui, olha, no icl.com.br/livro, tá bom? Vale super a pena, vai ser uma noite super divertida, provocativa, e olha, é muito bom que você atualize os seus conhecimentos nessa área da especulação filosófica. Sabe por quê? Porque o assunto está na pauta, tá? O assunto está na pauta. Muita gente fala, não, isso é uma especulação que não tem cabimento, mas todas as explicações do mundo quântico parecem não ter cabimento na nossa esfera de cognição. Então aproveite, não deixe de acompanhar, vai ser domingo, 9 horas da noite, 8 horas da noite, aliás, domingo dia 9 às 8 horas da noite,
icl.com.br/livro. Vai lá prestigiar o Eduardo, tá bom? Pessoal, obrigado pela audiência. A gente volta aqui amanhã, quinta-feira, às 7 da manhã, para repassar este país. Obrigadão pela audiência, valeu, até amanhã. Fala, turma, 9 de novembro vou lançar online meu novo livro, É Só um Jogo, e se nada disso for real. Um livro que traz conceitos de filosofia, de física, de matemática e tem um mergulho, né, sobre essas questões existenciais e trazendo todo esse tema de inteligência artificial com as mudanças que o mundo está passando, que ninguém vai ficar igual depois de ler esse livro. Bora todo mundo pro lançamento. O livro vai estar num preço super especial e quem adquirir o livro no dia do lançamento vai ter ele autografado em casa. Abraço.